multa é cancelada, cassada, anulada e o processo arquivado por falta, agora em diante, de objeto, ao tempo em que peço a publicação desta decisão e o encaminhamento à interessada para que tome ciência. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, com relação ao processo 8648/2012, o gestor, apesar de regularmente notificado, sequer apresentou defesa, razão pela qual nos manifestamos apenas oralmente na sessão e pugnamos desde já pela aplicação da multa. Com relação ao último processo relatado, o processo 12866/2011, a gestora apontada como responsável pelo descumprimento à resolução deste tribunal, ela apresentou defesa e na defesa conseguiu comprovar que realmente já havia encaminhado ao tribunal a documentação a que havia sido imputada a irregularidade, razão pela qual consideramos a defesa subsistente e pugnamos pela não aplicação da multa. Com relação aos demais processos relatados, eu acolho os argumentos trazidos nos pareceres ofertados nos autos, em que o Ministério Público se manifestou pela aplicação das multas. Excelência, doutor Enio, Vossa Excelência se referiu, pode ser um equívoco seu ou um equívoco meu aqui, ao processo 8648. O Ministério Público tem parecer no 559 de 2017, eu tenho nos dois. O primeiro processo que você se referiu. 8648/2012 não tem. Todos esses não têm parecer. O que tem parecer do Ministério Público é o 559 de 2017. Então, é isso mesmo. Exatamente. Tá, 559 então, a aparecer nos autos. Isso. Aparecer nos autos. O 949/2017 e o 8648/2012 não há aparecer nos autos. Isso. Tem esse parecer e tem o parecer 12866 do arquivamento. Isso. Ok. Em discussão os processos. Conselheiro Anselmo, esse processo, esse 8648, ele é da Secretaria de Coruripe? Transportes e Trânsito de Coruripe. Se eu tiver, posso estar enganado, mas esse cara, ele é falecido, mataram ele, ele era secretário de Coruripe. Pelo município, eu tenho quase certeza que o nome é o mesmo. Agora, eu não sei se é essa pessoa que eu posso declinar o nome, é Gessé James Viana. Está aqui esse nome, com certeza. Eu tenho uma pessoa de Coruripe que era secretária e tal, e foi assassinado com esse... Não tem problema. Se eu posso tirar de pauta, fazer verificação e retornar o processo assim que tiver uma informação a respeito. Agora o nome... Inclusive, eu até peço para a minha assessoria já consultar o nosso cadastro da Receita, se já constar a indicação lá, e nós vamos verificar que lá a letrinha dele o estado do CPF. Então, esse processo, o 8648, no retidão de pauta para essa verificação, Excelência. 8648. Tá. Em votação. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovados. Excelência, trago agora processos aqui de prorrogação de prazo. Evidentemente, prazo esse inicialmente, Excelência, concedido pelo plenário da Casa. São nos processos 7763 de 2017, prestação de contas, Paulo Jacinto, 2006, 8261 de 2017, prestação... referente ao processo de prestação de contas, Coronel Leopoldina, 2007.
Processo 7331 de 2017, prestação de contas, Ibateguara, 2009. E Viçosa, prestação de contas financeira de 2006. Todas, excelências, deferimento de prazo para manifestação. Qual? Desculpem. É que está aqui no rumo, tá. Então, ratificando, excelências, processo 8261-2017, 7331 de 2017 e 7370 de 2017. Todos esses trago voto no sentido que este pleno conceda mais prazo para que o gestor, querendo, se manifeste ou apresente a documentação obrigatória solicitada, excelência. Com relação ao processo, aqui peço desculpas, 7763 de 2017, aqui, excelências, é um processo que está de prorrogação de prazo ao gestor do município de Paulo Jacinto, 2006, diante de decisão aqui aprovada por este plenário, pedindo que o gestor se manifestasse ou encaminhasse documentação. O gestor, após extrapolado o prazo, atravessou o requerimento, evidentemente intempestivo. Então, excelência, em razão disso, não temos como acatar o prazo. Aqui estamos aplicando aquela multa padrão de 50 UPFOL, por descumprimento de diligência, encaminhar ao gestor para que se manifeste a respeito, informando que mesmo ele sofrendo esta sanção, ele não está desincumbido em 5 dias encaminhar a documentação ao Tribunal de Contas, tendo em vista que a manifestação é uma faculdade, pode ou não se manifestar a respeito. Esses são os meus votos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público se manifesta favoravelmente aos pedidos de prorrogação de prazo e quanto à aplicação de multa, tendo em vista que o gestor, também em estado, não se manifestou no prazo legal. O Ministério Público opina favoravelmente a aplicação da multa. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutora Raquel. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, eu trago agora os processos 6458 de 2014, 11885 de 2013 e 11931 de 2015. São consultas a respeito do Odécimo. Excelência, como a questão no outro processo tem alguma peculiaridade, eu resolvi fazer um procedimento em que eu aqui fiz um único voto tratando de todo o contexto. Assim, evidentemente, eu acho que eu ainda preciso fazer aqui alguns reparos quanto a encaixar esse voto em cada um dos processos. Mas lerei aqui o voto inicial, referente ao processo 6458, que, de qualquer forma, trata tanto dos pareceres da auditoria no processo, como também do posicionamento do Ministério Público a respeito. E qualquer dúvida que eu estou aqui apto a responder. É um estudo que tem 54 páginas, mas mesmo porque aqui nós colocamos toda a manifestação, na verdade, do entendimento dos tribunais de contas quanto a cada espécie tributária ou transferência que compõe a base de cálculo. E tem aqui a partir da página 45 para eventual consulta. Excelências, então, já adentrando direto ao tema, vamos lá. Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pelo senhor José Medeiros Nicolau, prefeito do município de Barra de São Miguel, exercício financeiro de 2014, objetivando o posicionamento deste tribunal sobre a forma de calcular o valor do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, em especial quanto ao cômputo das receitas provenientes da contribuição de iluminação pública, CIP ou COSIP, na base de cálculo. O processo tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, 3 e 87, parágrafo 1º regimental. O
possibilitando a manifestação de todos os órgãos. Consta dos autos, parecer técnico da Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, DEFAFON, que até aqui tem uma solução, se nós formos pensar direitinho, até engenhosa, na verdade. Da lavra do analista de contas Walter de Oliveira Costa, por meio do qual conclui que, em suas palavras, as chamadas receitas de contribuições sociais, CID, contribuições para o regime próprio de previdência dos servidores e a própria COSIP, podem fazer parte do rol de receitas que comporão a base de cálculo para a fixação de dotação orçamentária da Câmara Municipal. Fecham-nas, afirmando ainda que, em razão de possuírem finalidades próprias, não poderiam ser destinadas como recursos financeiros ao Legislativo Municipal, ou seja, do bolo da base de cálculo a gente pode tirar o percentual, embora nenhum valor dessas receitas poderiam ser encaminhadas pelo Legislativo. Aí que a engenhosidade da situação posta. O Gabinete dos Auditores desta Corte de Contas, por meio do parecer da doutora Ana Raquel, e aqui eu trago uma orientação, por exemplo, no processo 6458, o parecer da auditoria foi da doutora Raquel. No processo 11885 de 2013 e 11931 de 2015, 11931 de 2015, ambos pareceres da auditoria da lavra do conselheiro Alberto Pires. Posicionou-se pelo conhecimento da consulta, uma vez preenchidos os requisitos de acessibilidade, competência e demais correlatos. Respondendo o consulente da seguinte forma, que compõe a base de cálculo do 10º do Poder Legislativo Municipal. Primeiro, receitas de transferências. Aí ela separa transferência da União, FPM, o ITR, o EF sobre o ouro, ICMS e CID. Transferências do Estado, ICMS, IPVA, IPI, exportação, somadas às receitas tributárias. Impostos, IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI e o ISS, mais taxas, contribuições de melhoria, receitas da dívida ativa tributária dos tributos elencados na fundamentação aqui posta, do exercício financeiro anterior, que o produto da contribuição de iluminação pública, exação instituída pelo artigo 149-A, por ter destinação específica, não compõe o 10º do Poder Legislativo Municipal. Eu queria só chamar a atenção para esse termo, destinação específica, pois a minha análise também se fez em função dessa expressão, mesmo porque tanto utiliza ela o Gabinete dos Auditores como o próprio Ministério Público. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 2699, 2014, subscrito pelo então Procurador-Geral Pedro Barbosa Neto, opinou pelo juízo positivo de admissibilidade no mérito por responder à consulta nos seguintes termos. A. O montante do repasse efetivo, a título de 10º, depende de previsão legal, podendo até ser menor do que o teto constitucionalmente estabelecido no artigo 29-A da Constituição da República, mas nunca superior, a palavrazinha até aquele percentual. As receitas provenientes da contribuição de iluminação pública, CIP, COSIP, bem como os seus consectários, pelo inadimplemento da obrigação tributária ou da cobrança da dívida ativa tributária, devem ser computados para efeito do limite do 10º a ser repassado ao Poder Legislativo. Aqui a gente já vê a primeira diferenciação de posicionamento do Ministério Público e também do Gabinete dos Auditores quanto a CEP/COSIP. A contribuição previdenciária do servidor público, por se tratar de receita vinculada, mais uma vez, a contribuição previdenciária do servidor público, por se tratar de receita vinculada a fim específico e complementação, e por não pertencer ao ente público, não constitui receita específica do município. E a multa de origem não tributária, a exemplo, multa de trânsito, não devem ser computadas. O repasse a título de compensação devido pela incidência da Lei Complementar número 87 de 96
não deve ser considerado para efeito limite do 10º, porquanto não está expressamente previsto no artigo 29A da Constituição Federal. Aqui utiliza-se um outro critério, da taxatividade, o que está lá posto na regra, na norma do artigo constitucional. Os royalties e as verbas recebidas pelo SUS não devem compor o limite do 10º, aquelas por terem natureza indenizatória. Também fixemos a palavra ou expressão natureza indenizatória. Essas por serem vinculadas, mais uma vez, vinculadas ao custeio da saúde do cidadão brasileiro. E ambas, evidentemente, critério da taxatividade, não constarem do rol taxativo. Os recursos do Fundeb recebidos pelo município, inclusive a complementação por parte da União, que não integrarem a base de cálculo mencionada no artigo 29A da Constituição da República, não são contabilizados na apuração do montante máximo das despesas do Poder Legislativo Municipal. Os recursos municipais destinados ao Fundeb e previstos no 29A da Constituição, tais como a parcela recebida do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e a relativa ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, devem ser contabilizados na apuração do montante máximo possível das despesas do Poder Legislativo Municipal, desde que observada a ressalva constante nos itens 67 seguintes do parecer ministerial, a fim de evitar contabilização em duplicidade dessas verbas. O processo foi levado à sessão plenária em 3 de maio de 2016, pelo conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, que proferiu seu voto recomendando a admissibilidade da presente consulta e no método respondendo ao consulente que, aqui é como está lá posto no voto do relator. Compõe a base de cálculo do 10º constitucional do Poder Legislativo as seguintes receitas: receitas tributárias, os impostos municipais, IPTU, ITBI, que ele chama ITI-IV, e o ISS, que também é outra nomenclatura utilizada, evidentemente, taxas municipais, contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas e receitas decorrentes da dívida ativa e os consectários legais. Transferências, 70% do IOF, evidentemente incidente sobre o ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias, pelas fundações que instituírem e mantiverem, o imposto, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, 50% do IPVA, 25% do ICMS, 22 inteiros e 0,5% do FPM, relativo ao produto de arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e também sobre os produtos industrializados. 25% da quota-parte do IPI e 25% da quota-parte da CIT. Não compõe a base de cálculo do 10º constitucional do Poder Legislativo as seguintes receitas: a COSIP, a contribuição previdenciária paga pelos servidores para o regime próprio de previdência social, as receitas não tributadas decorrentes de dívida ativa ou não, multas e juros de mora com natureza de sanção administrativa, transferências decorrentes da Lei Complementar 87 de 96, denominada Lei Candir, os royalties pela exploração de recursos naturais da União, transferência da União e dos Estados para o SUS e também recursos do Fundeb. Apresentado o voto, o conselheiro Cícero Amelio da Silva pediu vista dos autos, consoante previsão regimental, retornando na sessão de 7 de junho de 2016, concordando com o conselheiro relator, muito embora sem fazer constar dos autos voto vista e escrito. Na oportunidade, o processo foi por mim pedido vista, é o relatório, senhor presidente. Doutor. Senhor presidente, considerando que já houve manifestação do Ministério Público e que o conselheiro
Anselmo Brito leu na íntegra a conclusão do parecer do Ministério Público, eu não vejo necessidade de nova manifestação. Conselheiro Anselmo. Excelência, dentro das razões, não obstante o posicionamento do doutor conselheiro relator originário, em um voto proferido na sessão plenária do dia 7 de junho, em consulta formulada a esta Corte de Contas, que no mérito, conforme exposto no item 6 deste, responde questionamento realizado pelo consulente informando que as receitas que devem compor o limite máximo do duodécimo a ser repassado pelo Legislativo, o qual, data máxima vênia, convergimos, entretanto, não em sua totalidade, pois dissentimos em especial quanto à inclusão dos tributos contraprestacionais ou ressarcitórios no somatório, assim como quanto à fundamentação exposta, em apenas alguns aspectos. Antes de adentrarmos a análise das divergências existentes, não devemos esquecer de limitar a competência da Corte. Excelência, aqui eu gostaria de pedir vênia para não adentrar na competência e admissibilidade já tratada em mais de um processo e muito evidente para nós todos. Assim, passo diretamente para as considerações basilares quanto ao tema. Cientes da competência, evidentemente, deste tribunal, superado esse juízo inicial, concluindo, portanto, pela admissibilidade da consulta, passamos à análise meritória, transcorrendo inicialmente sobre temas essenciais para, no meu sentir, a correta solução da inquisição proposta. Posto isso, o presente processo de consulta tem por objetivo dirimir dúvida sobre o cálculo do duodécimo a ser repassado pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo. Em verdade, a dúvida suscitada pelo consulente diz respeito à correta interpretação do artigo 29A da Constituição de 88, sobretudo quanto aos seus limites e alcances, objetivando definir quais receitas tributárias, sobretudo quais receitas tributárias e de transferências deverão compor o limite estabelecido pela norma constitucional para o gasto legislativo municipal. Salutar destacar que existe o normativo deste tribunal, a Resolução Normativa número 1 de 2005, que detalhava quais parcelas compunham o montante sobre o qual incidiria o percentual para o limite com o gasto legislativo. Entretanto, fora revogado pela Resolução 4 de 2013, sem substitutivo posterior que, de igual forma, regulamentasse a matéria. Atualmente, pode ser que existam outras, né? Mas atualmente existem 3 processos em deliberação tratando sobre a temática inquinada. Assim, além dos presentes autos, os processos TC, aqui já declinados por mim, 11.885 de 2013 e 11.931 de 2015, os quais, respectivamente, a Câmara Municipal de Maceió e a Prefeitura Municipal de Paricônia foram consulentes. Exigem, no meu entender, solução única. Ademais, em relação aos referidos processos, constam sucessivamente do gabinete de 2 auditores os pareceres 366 de 2013 e 89 de 2015, subscritos pelo auditor substituto Alberto Pires Alves de Abreu, e do Ministério Público de Contas os pareceres 2881, doutor Rafael Alcântara, acredito, e o 1992 de 2017, do procurador Vênio Andrade. Nessa baila, faz necessário estabelecer critérios objetivos, assim, capazes de definir com clareza quais receitas deverão compor os procitados somatórios. Revela-se, assim, um problema interpretativo jurídico-constitucional sobre o artigo 29A da Constituição, que exige, evidentemente, da hermenêutica constitucional, mediante os princípios instrumentais aqui da unidade e da máxima efetividade das normas constitucionais, a realização de interpretação sistêmica, teleológica, finalística, evitando conflito entre os poderes envolvidos e dúvida na aplicação efetiva da norma posta. A norma constitucional em análise é extraída do seguinte dispositivo, artigo 29A, que permite ler só o caput. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios de vereadores e excluídos os gastos inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária,
e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, respectivamente, realizado no exercício anterior. Aqui fica claro que apenas é aventado receita tributária, embora consideremos que pela posição do artigo e ao ente federativo que se refira, fazemos logo aquela ligação que só pode ser receita tributária decorrente da competência constitucional municipal. Pelo menos é esse pensamento que nos vem logo em mente. Aí peço penha para não ler todo o artigo, que nós todos sabemos sua composição. Nesse ínterim, o teor do artigo 29A da Carta Maior, incluído a partir da Emenda Constitucional 25 de 2000, posteriormente alterado pela Emenda Constitucional 58 de 2009, é reproduzido parcialmente pelo artigo 1º da Resolução Normativa número 7 de 2013 desta Casa. Entretanto, o normativo não detalha com especificidade quais recursos deverão compor o repasse do duodécimo. Apenas indica os limites percentuais previstos constitucionalmente. Apenas repete o que está na Constituição. A par disso, importa acentuar que a norma constitucional em análise versa tão somente sobre o limite máximo do repasse a ser realizado pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo, em percentual do somatório das receitas tributárias, fique marcado, receitas tributárias, e das transferências aqui nominadas. Assim, primeiramente, devemos esclarecer que o artigo 29A da Constituição Cidadã, constante topologicamente no capítulo dos municípios, no título da organização do Estado, em que pese necessitar de definições advindas do direito tributário que corroborem na suplementação do objeto íncito ao termo, entre aspas, receitas tributárias, como será visto adiante, revela-se norma preponderantemente de natureza financeira, objeto da ciência também jurídica que estuda as finanças públicas, exigindo por este turno atenção especial quanto às suas normas, ainda que não aprofundadas neste estudo. Dessa forma, em razão de disciplinar unicamente sobre o limite máximo, não há que se falar em direito do Poder Legislativo de exigir a integralidade dos valores previstos no somatório proposto. Inclusive, estes valores podem ser repassados a menor, observando, contudo, a regra explícita que impõe que este valor não poderá ser inferior ao previsto em lei orçamentária anual, na forma do 29A, parágrafo 2º, inciso 2º da Carta Republicana, como também não deverá ultrapassar o percentual máximo contido, evidentemente, no caput desse artigo. Logo, é o intervalo estabelecido entre o limite máximo e o mínimo, por meio do qual é permitido ao prefeito municipal, entre aspas, definir o quanto que será efetivamente repassado ao Legislativo a título de duodécimo. Ademais, o Poder Constituinte estabeleceu um rol taxativo, números clausos, quanto às parcelas que irão compor o somatório, sobre o qual incidirão os percentuais fixados como limite para o duodécimo do Legislativo, isto é, ante a ausência de expressões textuais significativas de hipóteses outras para a composição do cálculo, o dispositivo do 29A apresenta este rol taxativo a receitas tributárias, só receitas tributárias. Quanto às transferências do artigo 153, parágrafo 5º, do 158 e do 159, todos constitucionais. Denota-se da taxatividade exposta que qualquer outra fonte de receita diversa daquela acima não poderá compor a base de cálculo para o duodécimo do Legislativo, em face da inexistência de previsão constitucional, tornando-se impossível realizar-se interpretações ampliativas. Outro sim, observa-se que somente quanto às receitas de transferências, o Constituinte optou por especificar de maneira clara, determinada, quais fariam parte do cálculo, enumerando dispositivos correlacionados. Entretanto, no tocante às receitas tributárias, face à ausência de indicação destes dispositivos, ficou a cargo do intérprete quais deveriam ser consideradas.
busca a finalidade desta norma, ao tempo em que se evita possíveis contrariedades, contradições e incompatibilidades, sobretudo almejando a harmonia com o conjunto normativo constitucional por meio das interpretações constitucionais adequadas e já aqui declinadas, teleológica e sistêmica ou sistemática consentâneas, revela-se alternativa alvissareira a ser alcançada ante a consolidação dos princípios instrumentais da unidade da Constituição e da máxima efetividade de tais normas, como aqui, inclusive, já dispus. Tal desiderato somente se torna crível na medida em que são estabelecidos critérios objetivos aptos a definir não somente quais receitas tributárias deverão ser compreendidas pela norma do artigo 29-A da Constituição, mas todas as receitas possíveis, sem, entretanto, realizada uma interpretação ampliativa. A definição de critérios claros, diretos e objetivos permitirá a análise de quais as parcelas deverão compor o somatório, limite máximo, em percentuais para o gasto do Poder Legislativo Municipal de maneira uniforme e precisa. A presença dos critérios a seguir expostos isoladamente em determinados casos e noutros em cumulatividade seriam suficientes para viabilizar a inclusão ou exclusão de receita no somatório proposto constitucionalmente. Ou seja, em hipóteses específicas, a simples identificação da incidência já poderia tornar desnecessária a acumulação para a ocorrência da inclusão do somatório da norma constitucional, enquanto que, excepcionalmente, a acumulação de critérios facial necessária. A par disso, destacamos inicialmente o critério da taxatividade como basilar para a definição das receitas que comporão o somatório do 29-A. Assim, uma vez que a receita é prevista de maneira específica e determinada no rol taxativo da norma citada, deverá ser computada para a incidência dos percentuais dispostos. Neste caso, ante a clareza e especificidade da identificação realizada pela norma constitucional, dispensa-se a acumulação de outros critérios, muito embora possam estar presentes de maneira corroborativa. A título de exemplo, as receitas de transferências incertas no artigo 153, parágrafo 5º, evidentemente, 158 e 159 da Constituição, atendem inteiramente ao critério da taxatividade, bem nominadas, de forma objetiva. Entretanto, sobre estas, em momento subsequente, abordaremos com maior vagar e que já antecipo aqui da necessidade de tratar mais à frente sobre elas, tendo em vista que não há aqui contrariedade de posicionamentos, a não ser em uma única que iremos tratar, que já chegaremos lá. Em contrapartida, face à ausência de especificação e delimitação do 29-A referente às receitas tributárias, em razão de não explicitar dispositivos correlatos, como o fez com as receitas de transferências, a utilização de outros critérios só mostra-se relevante, importando, em determinados casos, inclusive, uma aferição cumulativa destes. A matéria tributária impõe estudo com acuidade. É temerária a compreensão da atual Constituição como norma criadora ou instituidora de tributos, pois, em síntese, estes já existiam em decorrência do CTN. Assim, o exercício de buscar conceituação sobre tributos e suas espécies, como será realizado em momento posterior deste voto, tem por caminho obrigatório o Código Tributário Nacional, que de forma originária realizou esta previsão, inclusive definindo a priori 3 espécies de exações: impostos, taxas e contribuição de melhoria, que posteriormente, a partir de uma evolução doutrinária e jurisprudencial, STF, for abrangida, teoria pentapartite, por assim dizer, as espécies tributárias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A rigor, se a Constituição diz lá tributos, então teríamos que obrigatoriamente considerar empréstimos compulsórios e contribuições especiais, dado a gama em que se reveste estas últimas. Ademais, não devemos esquecer que as matérias tributárias são afetas
a necessidade de lei complementar nos termos do artigo 146 da Carta Maior, principalmente a sua parte conceitual e de regras de mais importância, evidentemente, embora não seja a única espécie, pois a instituição dos tributos, a sua criação, em regra, só demandam lei ordinária, salvo específicas situações. Em que pese o CTN ter sido criado como lei ordinária, foi recepcionado pelo ordenamento como lei complementar, isso como todos aqui sabem. Do outro turno, as normas constitucionais tributárias tão somente prevêem hipóteses em que os entes competentes poderão, por meio de lei, instituir tributos. A Constituição instituiu tributo A, B ou C? Não. Ela apenas prevê a competência para que os entes, com tal competência, os criassem. Trata-se, neste caso, consoante os ensinamentos de José Afonso da Silva, em regra, de normas de eficácia limitada, pois, além de não possuírem aplicabilidade imediata, necessitam de lei para a sua produção de efeitos. A título de exemplo, a hipótese prevista para a criação da própria COSIP, encontra-se no artigo 149-A da Constituição. Entretanto, o referido tributo somente é criado, instituído, quanto do exercício da função legislativa do ente que detém a competência, em caso, os municípios, e competência aqui conjunta acumulativa do Distrito Federal. Nessa senda, é evidenciar a natureza jurídica, revela-se critério outro a ser perseguido. Essencial a definição inicial de quais receitas poderão ser denominadas tributárias, pois, para além dos tributos, existem créditos provenientes de obrigações legais relativas a estes, assim como multas e consecutados lógicos, legais, os quais não podem deixar de ser considerados como receitas tributárias. Verbi-gracia, a dívida ativa tributária, em contrapartida, as outras deverão ser excluídas, em que pese ainda constituírem créditos da Fazenda Pública, como, por exemplo, as tarifas e os demais créditos de origem não tributária. Extraídos dos ramos tributário e financeiro, outros dois critérios merecem também relevo, pois possibilitam elucidar de maneira precisa e clara, ante as particularidades do regime jurídico de cada espécie de tributo, a inserção ou exclusão como receita ao somatório prescrito pela norma maior. Aqui, excelências, quanto à questão da dívida ativa tributária, nós, mesmo que de forma inconsciente, já inclusive discutimos isso com relação àquelas questões do Fundeb, que mesmo a dívida ativa tributária, ela estando financeiramente, orçamentariamente, fora da nomenclatura dívida ativa, compondo outras receitas correntes, elas, neste caso, como no outro, são somadas, inclusive, para compor a base de cálculo do 12º municipal, no que tange ao Poder Legislativo. Extraídos dos ramos, nesse ínterim, o critério da vinculação, e aqui chamo de novo a atenção, tanto nos pareceres da auditoria quanto do Ministério Público, a palavra vinculação, de matriz eminentemente tributária, possibilita classificar as espécies tributárias a partir da análise do fato gerador ou fato imponível, da hipótese de incidência do tributo, verificando-se assim a existência de contraprestação estatal pela exação. Sobre o tema, doutrina do conselheiro J.R. Caldas Furtados, assevera aqui, em suas palavras, se a hipótese prevista na lei corresponder à conduta praticada pelo sujeito passivo, independente de uma prestação estatal, diz que o tributo é não vinculado. Caso 2, impostos como espécie tributária. Complementação minha. De outra forma, se o arquétipo legal estiver ligado a uma atuação estatal específica relativa ao contribuinte, à sua origem ou aplicação, ou ressarcimento, ou compensação, complementação minha, o tributo ele é dito vinculado. Só existe em função daquilo, uma vez que a hipótese de incidência está vinculada a uma contraprestação do Estado diretamente ao contribuinte.
Em sentido uníssono, João Marcelo Rocha elucida tal definição apresentando os seguintes conceitos. Tributo vinculado é aquele cujo fato gerador, sem ele nada existe em matéria tributária. Relaciona-se, vincula-se a algum tipo de atividade estatal em prol do contribuinte. São eles as taxas e as contribuições de melhoria. Tributo não vinculado é aquele cujo fato gerador em nada se relaciona com qualquer atividade estatal em direção, em prol do contribuinte. Aqui são os impostos. Em razão, excelência, do exposto, em verdade, os tributos vinculados também são conhecidos como tributos contraprestacionais ou ressarcitivos, ressarcitórios. Nestes casos, o Estado objetiva resgatar os custos de determinada atividade aos seus destinatários, ou então de mantê-los, inclusive. Por conseguinte, não seria lógico e apropriado que os referidos compusessem somatório com finalidade diversa daquela relacionada ao fato gerador, sob pena, inclusive, de eliminar o caráter ressarcitório que os permeia. Assim, a nosso sentir, deveriam ser excluídos das espécies tributárias que irão compor o limite máximo para o gasto do Poder Legislativo previsto no artigo 29A da Constituição da República. Excelências, do direito financeiro, em que pese muitas das vezes ser confundido com o anterior, o critério da arrecadação vinculada, da destinação, e quero mais uma vez frisar, também encontrada em ambos os pareceres, tanto do Ministério Público quanto da Auditoria, destinação, inclusive qualificada, destinação específica. Em razão de tratar sobre destinação de recursos arrecadados de maneira específica, os quais, em algumas situações, o ente instituidor não poderá, por sua lei orçamentária, prever destinação diversa daquela que originalmente, previamente, é determinada na Constituição ou em lei, também alternativa capaz de motivar a inclusão ou exclusão das receitas do somatório do artigo 29A. Também elucidativa, na mesma toada, na mesma seara, a classificação conceitual de João Marcelo Rocha. Tributo de arrecadação vinculada é aquele que, segundo seu regime constitucional, tem produto de sua arrecadação comprometido com determinada despesa ou programa. Exemplos: empréstimos compulsórios, que são tributos, contribuições especiais também. Em verdade, tributos com essa característica financeira são considerados não a regra, mas sim a exceção. São chamados também pela doutrina de tributos finalísticos. Tributos de arrecadação não vinculada é aquele cujos recursos arrecadados podem ser livremente usados, como dispuser a lei orçamentária do ente tributante. O ente tributante é aquele que tem a competência para instituir os tributos, claro, tributos de sua competência constitucional. Em quaisquer despesas do ente estatal, não havendo uma determinação prévia de vínculo entre receita e despesa. É a regra. Exemplos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Aqui, para chamar bem a atenção, o tributo que é considerado vinculado e não vinculado, e o tributo que tem a sua arrecadação vinculada ou não vinculada. Evidentemente, na seara tributária, somente se preocupa até a arrecadação. Daí em diante, tudo mais que acontecer, segundo o entendimento doutrinário, é matéria financeira, de aplicação, não mais detendo, vamos dizer assim, interesse de estudo pelo direito tributário. A par disso, os tributos com espécies predestinadas, tributos de arrecadação vinculada, por vias lógicas, diante da predeterminação desses recursos, em nosso sentir, não poderiam compor também as receitas tributárias aludidas no comando constitucional, que determina o limite máximo a ser repassado como duodécimo para o Legislativo. Compreender as receitas públicas para a resolução da presente consulta revela-se caminho a ser percorrido, pois toda quantia recebida pela administração, seja em caráter transitório ou permanente, pode ser considerada como ingresso público. Entretanto, quando este ingresso no patrimônio público
não possui qualquer correspondência, condição ou reserva no passivo, deverá ser compreendido como ingresso público próprio, receita pública própria, embora isso aqui seja gênero e a receita tributária seja espécie. Em sentido contrário, existem ingressos com caráter provisório de terceiros, os quais o mesmo Conselheiro Caldas Furtado compreende que estão de forma momentaneamente em poder da administração, uma vez que terão que ser devolvidos ou encaminhados para seus verdadeiros titulares. Logo, os produtos de arrecadação dos tributos não devem ser compreendidos em sua integralidade como recursos próprios do ente federado, pois em determinadas situações pode existir pré-determinação por transferência obrigatória, repartição condicional das receitas tributárias é o maior exemplo, ou por destinação a finalidade específica, objeto de vinculação, como vem disposto no artigo 8º da própria Lei Complementar número 101 de 2000, impossibilitando aqui, peço também atenção, nessa pequena passagem, que isso é de suma importância. Apesar de ser um argumento extrajurídico, ele deve ser considerado em toda a sua extensão, impossibilitando o responsável, inclusive, pela consecução de políticas públicas, de dispor dos referidos programas que objetivem eminentemente o interesse público primário. A título de exemplo, por que eu digo isso? Porque, evidentemente, no âmbito municipal, quem tem a obrigação originária de políticas públicas é o Poder Executivo. No meu sentir, subtrair recursos do Poder Executivo para repassá-los ao Poder Legislativo seria impactar fortemente na realização dessas políticas públicas. Por isso é que, pela minha leitura, Vossa Excelência conseguem ver um estudo restritivo quanto a a quantidade de, qualitativamente falando, de receitas a serem transferidas ou serem base de cálculo para transferência legislativa, porque vejo que aí, se considerarmos despesas pelas quais os municípios, a rigor, não detêm o uso livre, podendo utilizar em outras áreas, educação, saúde, no caso, pode até considerar a segurança, embora não seja decisiva a questão municipal, mas não temos como deixar ladear, a ciência social, todas essas áreas serão impactadas pelos recursos que serão encaminhados ao Poder Legislativo. Por isso, a questão de uma interpretação, nesse aspecto, até restritiva. A título de exemplo, quanto aos tributos que possuem arrecadação vinculada, os quais não podem ter seus produtos repassados, pois vinculados a seu objeto, isso aqui não serve, na essência, da natureza jurídica das espécies tributárias. Evidentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em cartilha, orienta seus jurisdicionados que, entre aspas, as receitas de taxas, contribuição de melhoria, contribuição de intervenção no domínio econômico CID e contribuição de serviço de iluminação pública, não podendo o produto de sua arrecadação ser repassado. Do outro turno, em decorrência de um problema público, a sociedade alagoana, ostentando índices preocupantes e gravíssimos, e aqui estou falando do IDH, por exemplo, acho que resume bem, assim como pela intencionalidade pública, que deve nortear as ações e resoluções de problemas sociais, considerando, sobretudo, o caráter distributivo, redistributivo, regulatório e até constitutivo. Não se pode olvidar que a realização de políticas públicas pelo Poder Executivo consubstancia o interesse público primário. É, em outros dizeres, obrigação primeva sua. Nesse ínterim, a interpretação do artigo 29A da Constituição da República deve essencialmente ser consentânea, além do disposto nas normas financeiras orçamentárias, mas com a máxima efetividade na consecução de políticas públicas, as quais devem garantir o exercício pleno da cidadania, elemento fundamental do Estado de Direito, constitucional do direito, bem como ações destinadas a assegurar os direitos e as garantias fundamentais.
Compreender que o repasse para o duodécimo em valores máximos e em bases equivocadas ao Legislativo Municipal poderia implicar em prejuízo a direitos essenciais dos munícipes, ante a eventual insuficiência de recursos públicos para a concretização das políticas públicas, em face sempre da elástica, e aqui o elástico é conceito econômico, evidentemente, necessidade quanto à existência de serviços públicos adequados, pois a necessidade dos munícipes ela é sempre crescente, em contrapartida da limitação de receitas próprias aos verdadeiros realizadores de políticas ações de interesse público, visando assegurar o interesse público primário, por assim dizer, Excelências. Desta forma, perante as dúvidas recorrentes quanto à definição precisa de quais receitas irão compor o limite máximo para repasse do Executivo ao Legislativo, a título do 10º, realizando tratamento objetivo, com alicerce nos critérios acima desenvolvidos, quais sejam critério da taxatividade, critério da natureza jurídica, critério da vinculação e também da arrecadação vinculada, destinação. Realizando a necessária separação didática entre receitas de transferências e os tributos e tributários, passaremos a seguir a análise individualizada das parcelas que eventualmente se enquadrariam ao comando do artigo 29A da Constituição, conflito de dirimir eventuais interpretações conflitantes e ou ampliativas, assim como almejando alcançar a correta finalidade da norma constitucional, ponderando de igual modo o sistema no qual está inserida. Excelência, aqui resta muito claro, e até para não me alongar por demais, eu peço que venha para pular as transferências, nessas aqui não há quaisquer conflitos imediatos, a não ser com relação à CID, que já aqui antecipo. Em toda a conformação da CID, aqui eu discordo da cartilha do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no seguinte sentido: para a União e para o Estado, ela tem essa vinculação, mas em sua norma constitucional, ela apenas diz, transfira-se ao município. Não havendo vinculação, eu não vejo objeção que ela conste como base de cálculo no somatório do qual se aplicará o percentual para a transferência ao Legislativo. Principalmente em razão disso. Se fosse caso da União de Estados, estaria impossibilitado por ter destinação específica. E vou adentrar também, já pedindo vênia, quanto à COSIP, que foi um dos temas da consulta, mas que eu acredito que abarca ambos os processos que eu aqui citei, fora esse que estou relatando, e a seguir para discriminar o que compõe e o que não compõe, no nosso sentir, das receitas. Excelência, quanto às taxas, os impostos estão definidos, mas quanto à hipótese tributária, a espécie tributária à taxa, tenho que outra espécie tributária merece singular relevo. As taxas são tributos que são cobrados em contrapartida a realização de um fato gerador relacionado a uma atividade estatal. Por isso que eu entendo que nem taxa, nem ponto de melhoria poderia fazer parte daquela base de cálculo. Em verdade, não se trata de exação unilateral, ao contrário, são tributos contraprestacionais vinculados. Sobre estas, o artigo 145(2) da Constituição é translúcido ao delimitado fato gerador deste tributo, qual seja o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, divisíveis, específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte e que possam ser individualizados, revelando assim o seu caráter ut singuli. Veja só, aqui, inclusive, para que esteja à disposição a ter a sua obrigatória, vamos dizer assim, utilização, embora a pessoa não utilize,
até para fazer valer a existência dessa espécie tributária, não só a mera disposição. E, além disso, efetivamente existir. Não é só ter a placa que tem o serviço, mas o serviço lá não existe. Realmente existir e que seja de utilização obrigatória. É exemplo que, em nossa casa, se temos um poço artesiano, mas a instalação da companhia que atende, nós pagamos aquela taxa, embora não façamos uso da água da companhia. Em sentido uniforme, Eduardo Sabá afirma: as taxas são uma espécie de exações classificáveis pela sua hipótese de incidência como tributos vinculados a atividades realizadas pelo poder público. Observa-se, portanto, que